Tudo bem, mas e aí? Como é que a gente pode resolver? Como é que a gente pode lidar com esse cenário? Bom, então aí é nesse ponto que eu queria apresentar o Outbox, né? O padrão, que é caixa de saída como a dos nossos e-mails. Lembre-se da caixa de e-mails enviado, que às vezes, quando o e-mail é muito grande e a conexão é muito ruim, que ele fica enviando. Então, é exatamente isso. Ou seja, eu escrevi o e-mail, eu clico para enviar, só que ele não é enviado, ele cai nessa caixa, para posteriormente ele ser enviado, né? Então, é exatamente o mesmo princípio que a gente vai trazer para cá, né? Só que hoje eu vou, para a gente poder explorar melhor e para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou focar na primeira parte, ou seja, na geração, né, na colocação do e-mail na caixa de saída, né? Ou seja, a gente preparar os dados para que ele seja posteriormente publicado, né? Então, esse padrão ele consiste de dois momentos: uma transação envolvendo a mudança que eu efetivamente estou fazendo e uma representação dessa mudança, que pode ser em forma de evento ou não, dentro de um contexto transacional, sendo salvo em duas tabelas distintas. E essa segunda tabela é que é a representação aí da caixa de saída. Ou seja, nessa tabela, a gente vai inserir tudo o que posteriormente vai ser processado pelo dispatcher, né, que é o componente do padrão que publica essas mensagens, mas ele publica com base no que está gravado na tabela. Ou seja, a gente está se apoiando num recurso extremamente confiável da base de dados relacional, né, que é a transação. Se eu não salvar a minha modificação legítima, eu também não salvo a mensagem de saída, ou seja, ela é espelhada e ela está presa ao contexto de transação. Então, dessa maneira, qualquer uma das duas que falhe, eu consigo fazer o rollback, ou melhor, o banco vai fazer o rollback de forma transparente para mim e eu vou poder notificar o usuário, o serviço, enfim, o originador da chamada para tomar uma segunda ação ali, né, e dar o tratamento devido para que aquela mensagem possa ser executada. Em dando tudo certo, as duas mensagens serão gravadas, eu vou poder atuar. Ok, de que maneiras eu posso atuar nessa fila? Bom, a gente tem basicamente duas formas. Ou eu tenho um job lendo essa tabela, fazendo o pooling, né? Ou eu posso ler os logs da base de dados. Ou seja, os bancos hoje têm um recurso chamado Logical Replication, né, que é o chamado Change Data Capture baseado no RAW, no log de transações, né, ou Write Ahead Log do banco de dados. Lembra daquele arquivo que ele uh, escreve todas as mudanças antes de gravar efetivamente na tabela? Então, é exatamente isso, né? Não tem mais, digamos, confiável que isso, né? Assim, ou seja, você está confiando na sua própria escrita, né? Você não está dependendo de alguém te confirmar que o dado foi escrito, né? Assim, a própria base de dados está te dizendo isso, né? E esse é que é o ponto interessante. Essas duas formas de desenvolver o Outbox, elas podem ser feitas também com serviços externos, como por exemplo, você pode fazer um pool rodando um Airflow da vida, ou você pode usar um Debezium fazendo o CDC, usando o mesmo recurso que a gente no próximo vídeo vai usar para implementar o nosso dispatcher, né? Eu vou mostrar hoje a geração da tabela e no próximo vídeo a gente vai ver o processamento dessa tabela usando exatamente a replicação lógica, que é a implementação do CDC, né, em .NET.